Oi! Hoje estamos aqui na Lagoa de Iguabinha para gravar o 7º capítulo, segunda parte final desse capítulo. Nesse capítulo 7, estamos falando que o Espírito Santo age como um freio em nossa boca. Como o freio é colocado na boca do cavalo para controlar. E esse freio controla todo o corpo do cavalo. O Espírito Santo, ele age assim em nós. É verdade. O Espírito Santo, ele controla aquilo que falamos. Mas é necessário que deixemos ele fazer a parte dele. Então, deixe o Espírito Santo controlar o que sai da sua boca. Não fale demais, que o Espírito Santo atue como um freio e domine todo o seu corpo, através da sua boca. Através da sua boca, você adquire bênção ou maldição. Prefira a bênção do Senhor para a sua casa, para a sua vida, todos os dias. Acorde e olhe para o céu e agradeça. Senhor, obrigada, estou viva, estou vivo. Senhor, obrigada por ter um alimento. Seja grato ao Senhor. O Senhor, Ele fica feliz quando somos gratos. Então, vamos à leitura de hoje. Use a sua boca para agradecer ao Senhor por tudo que você tem e por aquilo que você ainda não tem. Vou falar um pouquinho da Lagoa de Iguabinha para os nossos amigos deficientes visuais que não conseguem saber exatamente aonde estamos. Eu estou na Lagoa de Iguabinha, em Araruama. Não é lagoa, porque lagoa é doce. Estamos numa laguna. A laguna é salgada, água salgada igual a água do mar, ou mais salgada um pouco que a água do mar, mas é limpinha, pelo menos essa parte de Iguabinha onde estou, é bem limpinha. A água é limpa, as famílias vêm para cá nos finais de semana, feriado prolongado. Essa parte onde eu estou aqui é bem arvorizada, tem bastante árvores, as pessoas não precisam usar guarda-sol, pode se abrigar debaixo das árvores, fazer um churrasquinho, fazer um almoço com a família, piqueniques. É um lugar bem legal para você vir com o barulho dos passarinhos, o vento. É um lugar maravilhoso. É isso que eu posso te afirmar, que essa parte aqui de Iguabinha é muito boa. Vamos à nossa leitura de hoje, com o tema de hoje. Língua tem vontade própria. E toda altivez que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. 2 Coríntios 10, 5. Em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. Às vezes, sinto que minha língua tem um motor que alguém ligou quando eu menos esperava. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos, porque a fonte da palavra é o pensamento. Satanás sugere um pensamento como: eu não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois, já que sabemos, a língua dispara e verbaliza o pensamento. Como o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Devemos lançar fora as imaginações erradas. 2 Coríntios 10, 5. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar
a boa vontade de Deus. Romanos 12, do 1 ao 2. A boca nunca será controlada a menos que a mente seja controlada. Por falar em controle da mente, é interessante observar que pessoas que fazem bruxaria buscam controlar os pensamentos de outras pessoas. Aprender a projetar pensamentos errados em direção a pessoas inocentes é uma das prioridades delas. O que eu concluo disso é que Satanás quer controlar nossa mente. O Espírito Santo também quer controlar nossa mente, mas ele nunca nos força, é nossa escolha. Ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados. Por isso, devemos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto, como somos instruídos em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fixeis vossa mente nisso. No Salmos 19:14, o salmista ora: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha, firme, impenetrável, minha e Redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca quanto a mente. É porque elas trabalham juntas. Acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre os pensamentos. É como arrancar as folhas de uma erva daninha e deixar a raiz. Em pouco tempo, ela crescerá novamente. Organize sua conversa. Bem-aventurados, felizes, afortunados, invejados, os irrepreensíveis, os corretos, verdadeiramente sinceros e inculpáveis no seu caminho, da vontade revelada de Deus, que andam, organizam sua conduta e conversa na lei do Senhor, a vontade completa de Deus. Salmos 119:1. Devemos organizar nossa conversa de acordo com a vontade de Deus. Quando estiver sendo provado, não olhe só para onde você está agora e o que está acontecendo com você, mas olhe tudo com os olhos da fé. Você se afastou da praia e agora está no meio do mar com a tempestade rugindo, mas você passará para a outra margem. Há bênçãos esperando por você lá, então não desista. Muitas pessoas retrocedem em tempos de desafio porque nunca aprenderam como falar. Submeter-se a uma prova já é muito desanimador e não precisamos de palavras de desalento que piorem ainda mais a situação. Em Deuteronômio 26:14, foi ordenado aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor e dissessem: 2 dízimos não comi no meu luto. Às vezes, quando as pessoas estão de luto, começam a comer seus próprios dízimos em vez de oferecê-los ao Senhor, retrocedendo assim na oferta. Por quê? Porque é mais difícil
difícil ser obediente ao Senhor nos momentos de dificuldades pessoais. O diabo sussurra: esse negócio de dízimo não está funcionando. É melhor você segurar o que conseguiu ao invés de dá-lo. A língua coça e diz: isso não está funcionando. É melhor usar o dinheiro para suprir minhas próprias necessidades, porque ninguém mais está me ajudando. Lembre-se, Satanás não quer que você passe para outra margem. Ele não quer que você faça nenhum progresso. Ele quer ver você voltar para o lugar de onde veio. Em Marcos 4, quando Jesus contou a parábola do semeador, a imagem do solo representava diferentes tipos de coração que recebiam a palavra. No versículo 17, Jesus fala da semente que foi plantada no solo rochoso, referindo-se àqueles que têm o coração endurecidos como a rocha. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, tornam-se desgostosos, indignados e ressentidos. As pessoas podem retroceder durante períodos de provação e tribulação. Em João 16,33, Jesus declara que devemos ter bom ânimo durante tais períodos, pois Ele venceu o mundo por nós. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais perfeita paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, tenhais coragem, sejais confiantes, certos, não duvideis. Eu venci o mundo, eu o privei do poder de prejudicar-vos e o conquistei por vós. Essas são coisas que precisamos nos lembrar e dizer: poderão reviver esses ossos? Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levantou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos os ossos humanos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Dize-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 1, 4. Você pode achar que sua vida não passa de ossos secos e mortos. Suas circunstâncias podem estar tão mortas que já cheiram mal. Sua esperança pode parecer perdida, mas deixe-me mostrar-lhe a saída de Deus. Esse texto narra que o profeta fez como Deus ordenou e viu o Senhor reviver e colocar fôlego e espírito nos ossos secos e mortos. A mesma coisa pode acontecer conosco, desde que nos tornemos porta-vozes de Deus e profetizemos sua palavra. Não podemos mais falar nossas próprias palavras vãs e, sob pressão, permitir que nossa língua assuma o papel principal. Lázaro, vem para fora. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo
o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João 11, 1-3. Em João 11, a doença e morte de Lázaro são relatadas. Quando Jesus entrou em cena, Lázaro já estava morto há 4 dias. Indo ao encontro de Jesus, sua irmã Marta disse-lhe: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 21. Mais tarde, sua irmã Maria lhe falou exatamente a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32. Nós nos sentimos assim às vezes. Sentimos que se Jesus tivesse aparecido mais cedo, talvez as coisas não tivessem ficado tão ruins. Tenho certeza de que os discípulos sentiram que a sua situação teria sido diferente se Jesus não tivesse adormecido no barco. Em João 11, 23-25, vemos como Jesus respondeu a essas palavras de desesperança e desespero. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. No último dia, disse-lhe Jesus: eu mesmo, sou a ressurreição e a vida. Quem crê, adere a, confia em e depende em mim, ainda que morra, viverá. Você sabe o resto da história. Jesus chamou Lázaro, o homem que esteve morto durante 4 longos dias, para vir para fora do túmulo, e ele veio totalmente restaurado. Se Jesus pôde ressuscitar um morto, certamente poderá ressuscitar uma circunstância morta. Podemos ver pela experiência de Ezequiel com os ossos secos e pela ressurreição de Lázaro que não importa quão ruim as coisas pareçam, Deus trará a solução. Mas lembre-se, há princípios espirituais que devemos respeitar para ver o poder de Deus operando milagres. Um desses princípios espirituais é ilustrado pela história da mulher com fluxo de sangue. Continue dizendo a si mesmo: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Marcos 5, 25, 27. Que diremos da mulher com fluxo de sangue? Estava doente há 12 anos, tinha sofrido muito e ninguém pôde ajudá-la. Com certeza, essa mulher era constantemente atormentada por pensamentos de desesperança. Quando decidiu ir até Jesus, ela deve ter ouvido: de que adianta? Mas decidiu enfrentar uma multidão tão grande que chegava a sufocá-la. Tocou as vestes de Jesus, virtude fluiu e ela foi curada. Paráfrase 2, versículos 29-34. Mas há um detalhe que não podemos perder, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Marcos 5, 28. Ela dizia, você entende? Ela dizia.
Não importa como a mulher se sentia, não importa quanto tentaram desanimá-la. Embora o problema já durasse 12 anos e parecesse impossível passar pela multidão, essa mulher recebeu seu milagre. Jesus disse que fora a fé que a tinha salvado. Versículo 34, a fé dessa mulher foi liberada por meio de suas palavras. A fé tem de ser ativada para funcionar e nós a ativamos pelas palavras. Continue falando e não desista da esperança. Presos de esperança. Voltai à fortaleza de segurança e prosperidade, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9:12. Acabamos de ver 3 situações: ossos que reviveram, um morto trazido de volta à vida e a mulher com uma doença incurável, totalmente curada. Todas essas tempestades eram impossíveis para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Recentemente, durante uma tempestade, o Espírito Santo me levou a esse versículo em Zacarias, o qual nunca tinha visto antes. Foi como se o tivesse escondido como um tesouro, só aguardando a hora em que eu realmente precisasse dele. Como presos de esperança, devemos ser cheios de esperança, devemos pensar esperança e devemos falar esperança. Esperança é o fundamento no qual a fé se apoia. Algumas pessoas querem ter fé depois de perder toda a esperança. Não vai funcionar. Recuse-se a parar de ter esperança. Não importa quão secos os ossos possam parecer, quão morta a situação possa estar, quantos anos tenham passado. Deus ainda é Deus. E esse versículo nos diz que, se permanecermos positivos e formos presos de esperança, Deus nos restituirá em dobro tudo o que perdemos. Oração para o controle da língua. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigie a porta dos meus lábios. Salmos 141, 3. Oro este versículo com muita frequência, porque sei que preciso diariamente de ajuda para controlar minha língua. Quero que o Espírito Santo me condene quando estiver falando demais ou dizendo coisas que não deveria, quando estiver falando negativamente, quando estiver murmurando, quando for ríspida ou falar qualquer outro tipo de má conversação. Qualquer coisa que ofenda a Deus precisa ser eliminada de nossas conversas. É por isso que devemos orar continuamente. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Outro versículo importante sobre este assunto está em Salmo 17:3. A minha boca não transgride. Como disse anteriormente, temos de nos propor a fazer a coisa certa nessa área. Tudo quanto fizermos pela fé deve ser feito com um propósito. Disciplina é uma escolha. Lógico que não é fácil, mas começa com uma decisão. Quando estamos passando para o outro lado e de repente nos encontramos no meio da viagem, em uma violenta tempestade, temos de nos propor a não transgredir com a boca. É quando devemos orar esse versículo. Outro versículo que oro regularmente é o Salmo 19:14.
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, firme, impenetrável, minha e redentor meu. Ore a palavra. Nada chama tão rápido a atenção de Deus. É a sua palavra que contém o poder do Espírito Santo. Permita que esses versículos sejam o clamor do seu coração. Seja sincero em seu desejo de ganhar a vitória nessa área. E, enquanto busca a Deus, você vai notar que está mudando. Isso é o que o Senhor tem feito por mim. E Ele não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Todos aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus recebem o cumprimento de suas promessas. Ore esta oração de compromisso para exercer controle sobre a sua língua. Senhor, oro para que Tu me ajudes a desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo sobre toda a minha maneira de conversar. Não quero ser teimoso como um cavalo ou mula que só obedece ao toque do cabresto ou freio. Quero me mover em Tua direção apenas com um leve toque Teu. Durante as tempestades da vida, enquanto estiver passando para outra margem, peço Tua ajuda. Preciso sempre da Tua ajuda, Senhor, mas esses períodos são períodos de tentação. Coloque guardas nos meus lábios e que todas as palavras da minha boca sejam aceitáveis diante de Ti. Ó Senhor, minha força e meu Redentor, em nome de Jesus eu oro. Amém. Terminamos esse capítulo 7, que tem nos ensinado a importância de controlarmos a nossa boca. Coloque um freio na sua boca. Deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Deixe Ele controlar a sua forma de pensar, de falar, de agir. Que o teu mover seja leve. Que um simples toque sutil do Espírito Santo você entenda o que Ele quer falar com você, o que Ele quer dizer para você. Fale menos, ouça mais. É isso que o Espírito Santo sempre fala conosco. Que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele restaure a sua vida, que Ele restaure as suas forças, que se você está passando por algum momento de depressão, ansiedade, de agitação, peça ao Espírito Santo para controlar a sua mente, porque a mente, ela controla o corpo, mas o Espírito Santo nos controla por inteiro. Deixe o Espírito Santo te controlar sempre. Vamos orar para agradecer a Deus por mais esse dia, por esse lugar lindo que Ele preparou para a gente. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor e cuidado, Pai, cuidado para conosco. Obrigada, Senhor, porque temos o Espírito Santo. Obrigada por ter deixado o Espírito Santo conosco, que nos direciona e nos impulsiona. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada, Senhor, por sabermos que temos o Senhor nos orientando e direcionando. Guarda as nossas vidas e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura no capítulo 8. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas.